para fazer esse mingauzinho de farinha de milho, eu vou usar 5 dentinhos de alho, já separei aqui. Peguei esses mais grandinhos, porque a gente tira essa casquinha e ele já diminui. Então, eu peguei esses mais grandinhos. Uma cebola. Vou usar também essa farinha aqui. A farinha de milho é uma farinha bem fininha, porque eu acho que com essa aqui fica melhor. Aí já coloquei aqui uma panela e nessa panela vou colocar um pouquinho de óleo. Aí depois no óleo vou refogar a cebola, o alho e vou colocar também um caldo de galinha. Aqui nessa medida vai 240 ml. Equivale a uma xícara, ó, de farinha. Aí eu separei e agora eu vou molhar essa farinha aqui, porque não pode colocar a farinha seca na água, que ela embolota. Então eu vou molhar essa farinha aqui, deixar ela molhada. Depois eu vou vendo assim como é que fica, se vai ficar grosso, se vai ficar mais fininho. Eu não quero assim muito grosso, eu quero um mingauzinho. Aí eu vou colocar aqui a água para molhar essa farinha. Botei a mesma medidinha aqui de água. Aí vou deixar aqui agora enquanto eu corto a cebola e o alho. Lembrando, pessoal, que essa é a collab do mingau. E junto comigo, Fátima do canal Uma Dona de Casa, participa também a Unice Santos do Meu Jeito, Doartes, Cícera Aparecida Ramos, Lucilene Domingos e Cantinho da Riso. Vão lá depois, pessoal, assistirem o que as meninas, como é que elas preparam o mingauzinho delas. E esse mingauzinho, ele é ideal para os dias frios. Aqui no sul tá fazendo muito frio. Então esse mingauzinho assim de noitinha para tomar bem quentinho antes de dormir, nossa, tudo de bom. Para quando tá querendo assim se gripar, tá resfriado, sentindo aquele frio assim, tomar um mingauzinho desses assim, faz a diferença. Esses dias eu tava gripada e minha irmã só me falava isso. Faz um mingauzinho de farinha de milho e bota bastante alho. Hoje lembrei e coloquei 5 dentinhos de alho. Agora eu vou refogar o alho e a cebola com um pouquinho de azeite e um pouquinho de sal. Aí não vou colocar muito azeite porque não quero que fique muito gordo. É só o necessário para refogar o alho e a cebola. Aí eu vou deixar dar uma esquentadinha aqui um pouco. Já vou colocar também o sal. O sal é a gosto, cada um coloca a quantidade que quer. Eu não gosto muito salgado, fique muito forte de sal. Aí coloco um pouquinho agora e depois, quando tiver fervendo o mingauzinho, eu provo para ver se tá bom de sal ou se tá fraco. E aqui já vou colocar o alho. Eu cortei os 5 dentes de alho aqui.
E a cebola eu acho que não vai ser necessário colocar toda ela. Aí eu vou colocar metade. Mas se eu ver que murcha muito, aí o restante que sobrou. E como já murchou bastante a cebola, eu tô colocando aqui o restante. Então vai uma cebola inteira. A cebola já tá bem murchinha. E agora eu vou colocar aqui o caldo de... Eu não tinha caldo de galinha, daí aqui eu coloquei um caldo de carne. Pra dar aquele gostinho assim da carne, que como eu tô usando só esses temperos aqui, vai dar uma dissolvidinha aqui nele. Ele só vai ficar mais escuro um pouquinho. O caldo de galinha ficaria mais amarelinho, o mingau. Agora que eu já coloquei a farinha e eu vou colocar a água. A água vai colocando assim até ver o ponto que quer. Se quer mais grossinho ou se quer mais duro o mingauzinho. Pessoal, e não esqueçam de curtir e deixar aquele comentário sobre o mingau. Vocês já comeram mingauzinho? Qual é o tipo de mingau que vocês costumam fazer? Esse aqui a minha mãe costumava fazer para nós quando éramos crianças. Fazia muito tempo que eu não fazia esse mingau e eu estava com bastante vontade de comer. O meu não fica como o dela, mas já dá para matar um pouco a saudade. E eu vou colocar aqui mais metade daquela medida de farinha de milho, porque eu quero que sobre um pouquinho assim, pra de noite assim, não precisar fazer janta assim. Aí eu dou uma aquecidinha e tomo ele de noite, o restante. Agora é só deixar ferver. E eu provei o sal, achei que ficou um pouquinho fraco de sal. Aí eu vou colocar mais esse pouquinho aqui. Já tá começando a engrossar, ferver. Tem que mexer para não colar lá no fundo da panela. Aqui eu já cortei um temperinho verde que dá para colocar quando ele estiver fervendo e dá para colocar depois também no prato. Eu vou colocar depois no mingau quando ele estiver quase pronto, porque eu adoro temperinho verde. O meu mingauzinho já tá pronto. É assim nessa consistência que fica. Se deixar mais duro, vira uma polenta. Se colocar mais farinha, vai virar uma polenta. Então, o ideal é colocar uma medida de farinha. Eu coloquei uma e mais um pouquinho, porque eu queria que aumentar, que não ficasse tão pouco. Mas ele ficou um pouquinho até grosso demais. Vou colocar aqui uma cebolinha, que a gente gosta aqui de temperinho verde. Dá só uma misturadinha, porque já tá pronto. E leva o máximo de tempo é uns 15 a 20 minutos. Já tá bom. Agora eu vou servir aqui um pouquinho, só para vocês verem como é que ficou.
tá embaçando a tela do celular por causa do vapor, mas é assim, ó. Esses grossinhos que tem aqui é o alho, que eu botei bastante alho, botei 5 cabeças de alho. Aí se quer amassar o alho, botar esmagadinho, fica a gosto de cada um. Fica assim, nessa consistência. E essa foi a collab de hoje, a collab do mingau. Obrigado a você que ficou até aqui comigo. Tchau, tchau e até o próximo vídeo.